Gravando mais um vídeo de cálculo diferencial integral, integral dupla, exercício 14. Calcular a integral de 1 até 4, y ao quadrado até y, raiz quadrada de y sobre x, dx dy. Vamos escrever essa região R, representando os limites da integral. Então, tem aqui primeiro os limites, de 1 até 4 para dy, sendo os limites de y, porque dy está por fora, então de 1 até 4 por fora é limite de y, 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 4. Os limites de x, dx está para y ao quadrado até y, então y ao quadrado menor ou igual a x, menor ou igual a y. Resolvendo a integral. Primeiro, em relação a x, vou colocando dentro do colchete aqui a integral a ser resolvida, que é de y ao quadrado até y, raiz quadrada de y sobre x dx. Então, tenho um radical com uma fração. Vou eliminar esse radical. Radical com índice 2, então formarei uma fração, com denominador 2, então sendo 1 meio. Então, vai ficar y sobre x elevado a meio dx. Calculando essa integral em relação a x, primeiro vou desmembrar essa fração aqui, com expoente 1 meio. Então, vai ficar o y, o numerador y vai ficar elevado a meio, positivo. O denominador, que é x, vai ficar elevado a meio, sinal negativo. Então, vai ficar y elevado a meio vezes x elevado a menos meio dx. A parte y elevado a meio é uma constante. Então, resolvendo a integral, vou colocar y elevado a meio, que é uma constante, multiplicando fora da integral, deixando apenas x elevado a menos meio, dentro da integral, que é dx. Continuando, resolvendo essa integral em relação a x, só que x elevado a menos meio, resolvendo a integral aqui em relação a x, eu somo 1 a esse expoente, menos meio mais 1, que dá 1 meio positivo. Então, a integral repete a parte constante, vai ficar x elevado a meio, dividido pelo novo expoente, que é 1 meio. No intervalo de y ao quadrado até y, sendo o limite de x. Então, reescrevendo aqui, esse 1 meio que está dividindo aqui, eu vou passar ele multiplicando com invertida, porque divisão de fração, Está dividindo, multiplica com sinal com invertida. Então, 1 meio vai ser 2. O inverso de 1 meio é 2. Vai ficar 2y elevado a meio. 2y elevado a meio. Vezes x elevado a meio. Então, colocando, multiplicando 2y elevado a meio, vou abrir um parêntese para substituir os limites superior e inferior aqui na variável x. Então, vai ficar 2y elevado a meio, abre parênteses, o primeiro limite superior, que é y. Então, vai ficar y elevado a meio menos o limite inferior, que é y ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado elevado a meio, dy. Resolvendo dentro do parêntese, repetindo o que está fora do parêntese, vai ficar 2y elevado a meio vezes, abre o parêntese, vai ficar y elevado a meio, resolvendo essa multiplicação aqui de expoentes, y elevado ao quadrado elevado a meio, eu multiplico 2 vezes 1, 2 dividido por 2, 1, então vai dar apenas y. Então, vai ficar
y elevado a meio menos y, di. Agora, resolver o produto, multiplicando tudo aqui, está dentro do parênteses, por esse que está fora, que é 2y elevado a meio vezes y elevado a meio menos y. Então, 2y elevado a meio vezes y elevado a meio, potência de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Né? Então, vou conservar a base, que é y, e vou somar 1 meio mais 1 meio, que dá 1. Então, vai ficar apenas y. 2 vezes y, 2y. 2y elevado a meio vezes y. Permanece o 2. Soma os expoentes, que é a potência de mesma base. Né? Conserva a base, que é y, somando 1 meio mais 1, que dá 3 meios. Agora, resolvendo essa integral aqui, integral de 2y em relação a y, vai ficar 2y ao quadrado sobre 2 no intervalo de 1 até 4, menos a integral de 2y elevado a 3 meio em relação a y. Então, soma 1 ao novo expoente. 3 meios mais 1 é 5 meios. Então, vai ficar 2y elevado a 5 meios sobre 5 meios, no intervalo de 1 até 4. Então, continuando, vai ficar 2y ao quadrado sobre 2 é igual a y ao quadrado. 2y ao quadrado sobre 2, simplifico, vai ficar apenas y ao quadrado, no intervalo de 1 até 4. Menos 2, aqui tem 5 meios dividindo. Então, passo multiplicando com invertida. Então, 5 meios é 2 quintos. Então, 2 vezes 2 quintos. Né? O expoente de y é uma fração, 5 meios. O denominador da fração passa a ser o índice do radical. Então, vai ficar raiz quadrada. Né? De y à quinta. Agora, substituindo o limite de 1 até 4. Né? Primeiro, o limite superior, que é 4. Né? Então, vai ficar aqui 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Né? E vai ficar 4 quintos, né? 4 quintos, raiz quadrada de, substituindo o 4 aqui, vai ficar 4 à quinta menos 1 à quinta. Continuando a resolução, 4 ao quadrado dá 16, 1 ao quadrado é 1, menos 4 quintos, raiz quarta de 4, raiz quadrada de 4 à quinta. Ó, raiz quadrada de 4 é 2, 2 à quinta, 32. Raiz quadrada de 1 é 1, 1 à quinta dá 1. Então, 16 menos 1, 15. Menos 4 quintos, 32 menos 1 é 31. Então, vai ficar 15 menos, né, 4 vezes 31 dá 124. 124 quintos. Né? Tirando o mínimo é 5. Vai ficar 5 vezes 15, 75, menos 124, que é igual a menos 49 quintos. Este endereço aqui é o endereço do meu blog, né, onde tem vários conteúdos de cálculo que podem ser baixados. Né? Alguém precisa resolver alguns exercícios, tem uns exercícios muito longos, né, de cálculo que está nesse blog.